rapaziada, tudo bom com vocês? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como criar um flyer esportivo totalmente do zero, igual esse que tá aparecendo aí na tela para vocês. Bom, primeiramente você vai criar o projeto 1080 por 1920, que é o tamanho de stories. Depois o que você vai fazer? Aqui dentro do projeto, essa camada vazia aqui está selecionada, você vai vir pincel, caneta de feltro macia, tipo essa daqui. O que você vai fazer? O pincel na opacidade de 100%, o tamanho você escolhe aqui e passa em toda a tela. Colocou uma cor sólida de fundo. O que você vai fazer agora? Você vai adicionar a leia, adicionar a camada vazia. Vai vir na ferramenta pincel, vai deixar em caneta de feltro no dura. Vai diminuir o tamanho. Vai alterar a cor para preto. E aqui no canto superior direito tem um dedo. Você vai clicar nele. Vai vir em ferramenta de desenho e escolher retângulo. Depois de ter feito isso, agora você vai fazer o quadrado aqui na tela. Mais ou menos assim. Não se preocupe em fazer totalmente perfeito, porque tem como você ajustar esse quadrado. Você pode vir aqui em camada, na camada que você fez o quadrado, você vem mover layer. Depois você vem nesse lado aqui, forma de perspectiva. E aqui você pode deixar mover da forma como você achar que fique melhor na sua arte. Isso dá um ok. Pronto. O que você vai fazer agora? Você vai começar a adicionar as suas imagens que você vai usar para fazer o seu BG. No meu caso aqui, eu vou fazer um BG, vou fazer uma arte do Del Pereira, então o BG vai ser a primeira foto para selecionar. Vou posicionar ela aqui onde eu quero que ela fique. Acho que aqui tá bom. Dou um ok. Depois, com a camada da foto selecionada, vem uma ferramenta cortando, que é para ela ficar somente nesse espaço preto. Esse quadrado preto que eu fiz. Depois eu vou deixar essa imagem em preto e branco, então eu vou em filtro, ajustar a cor, escala de cinzas. E aqui tem as configurações de brilho e contraste que você pode mexer. Eu vou estar deixando essa daqui. Aqui pra mim tá ótimo, dou um ok, aperto no X. Depois o que eu vou fazer? A camada da foto ainda selecionada, você em borracha. Vai procurar por caneta de feltro macia, deixar a opacidade em 8. E o tamanho do pincel você escolhe também. E vem dando leves cliques nessa parte de baixo aqui, para poder gerar um degradê entre o fundo e a sua imagem. Pronto, logo após ter feito isso, você vai selecionar as outras imagens e vai repetir as mesmas coisas. Vai deixar elas em preto e branco. Vai usar a borracha para apagar as partes que elas estão cortadas. E é isso. Nessa imagem aqui, tropa, eu vou usar o modo de mistura. Eu vou vir aqui em camada com a imagem selecionada. Venho no modo de mistura. E venho aqui clicando no que eu acho que fique melhor. Eu vou deixar o clarear, que o clarear fica bem legal aqui. Ele harmoniza bem com a imagem. Depois eu venho com a borracha e vou apagar essa parte de baixo aqui. Não fica esse corte seco na imagem. Pronto, após ter feito isso, vamos selecionar as outras. Nessa daqui, rapaziada, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou aplicar um modo de mesclagem nela. Esse clarear também. E aqui eu apago essas partes que passam um pouco. Pronto, agora eu vou adicionar a última imagem. Nesse aqui, rapaziada, eu vou aplicar o modo de mistura clarear também. E vou apagando só os pedaços aqui. E pronto, as fotos estão aqui. Estão diagramadas aqui já. O que a gente vai fazer agora? A gente vai usar fontes para poder complementar nosso BG. E fazer boa parte dele também. Então vamos lá. Você cria uma camada vazia assim, ó. Vem agora, texto. Dá um clique na tela, adicionar texto. E aqui você vai, geralmente, as letras que eu escrevo são ou o nome do jogador ou o nome do clube que ele joga. Nesse caso aqui eu vou começar com o nome do clube. Fazer só a sigla. Vou aumentar um pouquinho o tamanho.
Vai ajustando conforme você acha que fique legal, rapaziada. Pronto, aqui tá bom. Então, ok. Vou aplicar o modo de mistura nessa fonte. Deixa eu ver aqui agora. Então aqui nessa fonte eu coloco clarear cores. Pronto, esse vai ser o modo de mistura. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar nessa camada aqui, vazia. Porque se eu clicar nessa camada e adicionar mais um texto, vão ficar 2 textos em uma camada só. Então eu clico na camada vazia aqui embaixo. Clico novamente em adicionar texto, clico na tela, adiciono texto aqui. Agora eu vou botar só o Mengo. Vou aumentar ele um pouquinho aqui. Acho que aqui tá bem da hora. Organizo ele onde eu quero que ele fique. Acredito que aqui tá bom. Dou um ok. E venho no modo de mistura também, clarear cores. Pronto, vai ficar assim. Dando um destaque bem legal aqui na imagem já. E essa parte de cima aqui, rapaziada, eu venho apagar. Eu aqui em borracha. Eu venho cair de filtrandura dessa parte de cima que eu não usei. Dessa última fonte que eu coloquei o nome mesmo, eu venho e apago. Pronto. Agora eu vou adicionar mais uma fonte. Você vem aqui na camada vazia. Texto. Clicar na tela, adicionar texto. E agora eu vou botar o nome dele. Primeiro, que é Léo. Vou trocar a fonte. Colocar essa nota FEG. Pronto. Diminui o tamanho dela. Coloco ela mais ou menos aqui no canto. Que é assim. Coloco na cor preta. E agora eu vou aplicar o modo de mistura, rapaziada. Vocês vão ver como é bem legal esse. Você vem aqui em inverter. E aqui na parte preta ele fica preto e na parte branca ele vai ficar com a cor branca. Bem legal. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais uma camada de mais uma fonte. Essa fonte já selecionada aqui, eu vou clonar layer. Esse layer que eu acabei de clonar, eu clico, venho editar e coloco agora o nome Flamengo todo. Mudo, boto class value. Vou deixar ela mais ou menos aqui, bem no meio. Vou diminuir um pouco o tamanho. Acho que aqui tá bom, dou ok. Eu vou clonar ela, rapaziada, essa fonte do Flamengo mais uma vez. Eu venho aqui, clonar. Aqui na ferramenta mover. Subo ela um pouco aqui, deixo aqui assim mais ou menos. Dou um ok. Movimento ela aqui um pouco para poder encaixar o nome tudo pronto. Depois nessa camada aqui selecionada, aí eu venho e clono novamente. Percebam que ela fica com portar as duas no modo de mistura inverter. A segunda camada que eu criei vira um traço de linha por cima. Fica um detalhe bem legal, bem discreto, mas que chama atenção também e deixa o PG bem legal. Pronto, agora vamos adicionar alguns elementos na imagem. Então vamos lá. Vou adicionar esse elemento de X aqui. Vou clonar ele 3 vezes. Já tenho um aqui, então eu clono mais 2. Pronto. A ferramenta mover. Eu vou trazer pra aqui assim mais ou menos. Então ok. Vem filtro. Mudar a cor de desenho. Deixo preto na cor preta. Dou um ok. Agora eu aplico o modo de mistura e inverter nele também. Pronto. Venho na camada de baixo das que eu clonei. A ferramenta mover. E puxo aqui pra cima. Faço a mesma coisa, vem filtro, mudar a cor de desenho, deixo preto. Aqui a gente não vai aplicar modo de mistura. E venho na última camada que eu clonei, mover. Puxo ela aqui pra baixo, aumenta um pouquinho, giro ela um pouco, deixo ela mais ou menos aqui. Dou um ok. Faço a mesma coisa, venho filtro, mudar a cor de desenho e deixo em preto. Pronto. Agora
Vou adicionar mais alguns elementos que é para complementar a nossa imagem, né? Vou adicionar um elemento de pássaro aqui. Adicionei esses pássaros daqui, que só tem a silhueta do pássaro, né? Adicionei eles aqui. Vou clonar eles umas 2 vezes. 2. No último eu venho na ferramenta mover. E escolho onde eu achar que fique melhor colocar eles. Vou colocar aqui assim mais ou menos, acho que fica bem legal. Aqui assim no meio. Dou um ok. Percebam que tem bastante pássaro, eu não vou querer que todos estejam aqui, então o que eu faço? Uma camada selecionada, vem borracha, caneta de feltron duro, diminuo o tamanho e passo nos que eu quero apagar. Pronto, ficou só esses. Clico nele, vem a ferramenta mover e vou colocar mais ou menos aqui. Dou um ok. Show. Esse modo de mistura que eu aplicar vai ficar bom aqui. Eu aplico o modo de mistura também inverter. Então, ele fica aqui nas partes preta branca e na branca preta. Bem legal. Pronto, após ter feito isso, vou adicionar mais uma fonte aqui. Vou vir aqui, texto, dou um clique na tela, adicionar texto. Vou colocar Léo. Só que eu vou mudar a fonte para essa Aston Script. Diminuir aqui. Pronto. Vou colocar essa letra aqui embaixo. Aumentar o tamanho um pouco. Acho que aqui assim tá bem legal. Dou um ok. Vem em filtro. Vai pedir para rasterizar a imagem, você rasteriza. Significa que não tem como mais editar ela. Então sim. Seria em borrão. Mosaico. E aqui tem as configurações. Eu vou deixar ela mais ou menos aqui. Acho que em 40. Fica bem legal. Então ok. Pronto. Agora eu vou adicionar as duas coisas, as duas fontes para a gente encerrar o BG. Você dá um clique na tela, adicionar texto. Vou colocar primeiramente Léo, botar a cor vermelha. Diminuir o tamanho, né? Vou colocar aqui em cima. Vou clonar essa imagem do Léo, essa fonte do Léo. Vou clicar nela, vou editar. Vou botar agora o sobrenome dele. Aumentar o tamanho um pouco. E colocar na cor preta. E eu vou aplicar o modo de mistura nessa nome Pereira. Inverter. Pronto. Agora eu vou adicionar frases do hino do Flamengo aqui atrás, nessa parte branca do fundo. Só para complementar o nosso BG aqui e encerrar. Com a parte branca selecionada, você vem em texto, dá um clique na tela, adicionar texto e vou colocar uma frase do hino do Flamengo. Trocar a fonte, botar Classic Vogue. Diminuir um pouco o tamanho. Então ok. Vou clonar ela. E essa que eu acabei de clonar, vou mover ela lá pra cima. Aqui assim, mais ou menos. Dou um ok. Vem filtro. Se rasteriza. Vem borrar um calcinho. Aqui você diminui um pouco. Deixa bem em 20% mais ou menos. Dá um ok. E você vai fazer isso com a outra frase do mesmo jeito. Clica nela. Em filtro. Sim. Borra um calcinho. Pronto, dá um ok. E seu BG já está basicamente pronto. Só vai faltar uma coisa agora. Eu vou aplicar uma textura aqui. Eu vou aplicar essa textura aqui, tropa. Eu venho, coloco na imagem toda, dou um ok. E agora eu vou aplicar o modo de mistura nele e venho testando qual vai ficar melhor pra minha imagem. Você vai testando, rapaziada. Essa textura que a gente coloca é muito de teste. Você vai testando, vendo se ficou bom.
Olha, ficou bem legal a textura aqui. Eu diminuo um pouco a opacidade dela para não ficar muito forte. Deixa em 50% mais ou menos. Eu vou clonar ela. E vou puxar isso que eu acabei de clonar lá pra baixo. Ela vai ficar acima daquela camada sólida cinza que a gente criou no início. Aqui, ó, em cima dessa. Pronto. E nosso BG está praticamente pronto. Agora vamos adicionar as imagens. Adicionar a imagem principal da Pereira aqui. Coloco no tamanho que eu acho que fica legal. Aqui assim, mais ou menos. Acho que tá bom. Então, ok. Venho com a borracha. Caneta de feltro macia. Opacidade de 8%. O tamanho você escolhe. Você vai apagar essa parte de baixo, que é pra deixar um contraste bem legal. Pronto. Após ter feito isso, você vem em filtro. Borrão. Máscaras de nitidez. E aqui tem um raio que você pode colocar. Eu vou deixar meu raio em 3. Eu acho que a qualidade da imagem está muito boa, então não precisa aplicar muito raio. E outra, eu não fiz o tratamento dessa imagem do Léo Pereira, de nenhuma delas, porque a qualidade da imagem está muito boa. E eu gostei da textura da pele dele, da cor, combinou bastante com o BG que a gente fez, então não vai precisar de tratamento. Por isso eu não fiz o tratamento aqui nessa arte. Então vamos lá adicionar as outras imagens. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai adicionar, vai apagar essa parte de baixo, esse recorte seco, vai aplicar uma máscara de nitidez. E é isso. Vou fazer isso nas outras e volto. Pronto, rapaziada. Depois de ter feito a blocagem aqui, o que você vai fazer agora? Eu vou adicionar a sombra de contato aqui, nessa imagem do Léo Pereira chutando a bola. E vou adicionar uma luz e sombra nele também. Então vou ensinar rapidinho a vocês como é que eu vou fazer aqui. Você adiciona uma pasta. Puxa para a direita e adiciona a imagem dentro da pasta. Pronto, colocou a imagem dentro da pasta. Você agora vai clonar ela. Na imagem que você clonou, você vem em filtro, ajustar a cor, brilho e contraste. Aqui você vai deixar o contraste em 0 e o brilho em menos 100. Então ok. Nessa imagem que você aplicou o brilho e contraste, você vem em borracha. Eu vou usar essa aerógrafo trapézio. Na forma aerógrafo trapézio. E o que eu vou fazer? Eu vou vir apagando essas partes escuras. Resumindo, onde eu apagar a parte escura vai clarear, vai gerar uma luz. Então onde eu quero criar luz, eu apago. Vou fazer isso aqui bem rapidinho pra vocês. Rapaziada, vocês verem que fica muito forte. Quando vocês estiverem apagando, é só diminuir a opacidade aqui. Pronto. E vocês continuam apagando. Bom, foi só isso aqui. Na bola também você passa um pouco aqui. Dá uma clareada nela. Pronto. Agora vou adicionar a sombra de contato nessa imagem. Adicionei a sombra aqui. Coloco ela abaixo do jogador. Deixa eu só ajeitar ela um pouquinho aqui. Aqui assim mais ou menos. Pronto, tá bem legal, bem da hora. Aqui nessa imagem do Léo Pereira, essa maior, no fundo dela, eu vou adicionar um contorno branco. Né? Eu vou mostrar aqui pra vocês como eu vou fazer isso. Eu vou vir nela aqui, adicionar a pasta, vou colocar ela dentro da pasta também.
Só seleciona a pasta acima da imagem, depois vem na imagem e puxa ela para a direita que ela entra dentro da pasta. Vou clonar ela. Nessa imagem de baixo eu venho em filtro, mudar a cor de desenho, coloco na cor branca, dou um OK. E agora com essa câmera branca selecionada eu venho mover e venho aqui em zoom e aumento um pouco. E aqui eu ajusto esse zoom que eu acabei de mover. Eu ajusto aqui da forma que eu quero que ele fique. Esse contorno aqui bem legal. Pronto, então OK. Percebam que a parte de cima ficou com contorno, mas a parte dos ombros não. O que eu vou fazer? Com essa câmera selecionada você vem a ferramenta laço e vai circular só essa parte do ombro dele. Vai vir na ferramenta mover e vai subir ela um pouco aqui, ó. Pronto. Depois você remove a seleção aqui no canto. Pronto. Subiu tudo e tá tudo com contorno bonitinho. Se apagar agora, você vai em borracha, vai colocar caneta de feltro dura e vai apagar essas rebarbas que saiu aqui pra fora do contorno, que não interessa a gente muito. Vou pegar aqui todo o contorno. Diminuir a opacidade. Apaga aqui. Pronto. O contorno dele tá feito. Vou aplicar em cima desse contorno a textura de papel agora. Vou aplicar essa textura de papel aqui em cima. Dou um OK. Uso nessa textura a ferramenta cortando para ela ficar dentro da imagem de contorno que eu fiz. E aplico o modo de mistura na multiplicar. Vai ficar assim. Pronto, logo após ter feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar os escudos, né? Eu venho aqui agora. Pronto, coloquei ela aqui. O que eu vou fazer? Vou clonar novamente. Vou pegar essa parte de baixo, vou vir em filtro, mudar a cor de desenho, deixar branco também. Depois eu vou vir com a ferramenta que eu acabei de pintar de branco. Mover, venho no zoom e aumento. Deixa mais ou menos aqui em 130. Dou um OK. Agora eu vou aplicar nessa camada branca também do fundo do escudo uma textura de papel. Aplicar essa textura de papel que está aqui, dou um OK. Vou usar a ferramenta cortando em cima dessa parte branca aqui e vou aplicar o modo de mistura dessa textura, multiplicar. Pronto, você percebe que fica uma textura como se fosse papel atrás do escudo, né? Bem legal. Agora eu vou adicionar o escudo do Botafogo. Pronto, logo após ter adicionado o escudo do Botafogo, logo aqui acima, eu vou diminuir o tamanho dele um pouco, deixar aqui assim, centralizado, dou um OK. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o escudo do Flamengo. Vou clonar ele, e de baixo eu vou vir em filtro, mudar a cor de desenho, vou deixar na cor branca, dou um OK. Nessa camada selecionada aqui eu venho mover ele, venho em zoom e aumento um pouco o zoom. Pronto, dou um OK. Vou aplicar o mesmo papel aqui. Então, para não ter que ir lá pegar, o que eu faço? Eu venho aqui na camada do papel, clono ele e movo ele para cima da camada branca do Botafogo. Depois eu venho mover e deixo ele exatamente aqui. Dou um OK. Pronto. Agora eu vou adicionar uma leve sombra aqui atrás desse fundo branco do Botafogo. Como essa imagem branca do fundo, clico na de baixo, venho em filtro, troco a cor agora para preta. Dou um OK. Venho na ferramenta mover e venho em mover Y e movo para a direita até que assim tá bom. Dou um OK. Com essa camada selecionada eu venho em filtro, borrão Gaussian e deixo ele mais ou menos aqui em 30. Dou um OK e pronto. Assim. E tá feito os nossos escudos. Só vai diminuir o tamanho um pouco desse escudo do Botafogo que tá muito grande. Vou colocar ele dentro de uma pasta. Vou diminuir um pouco o tamanho dele. Deixa ele aqui assim mais ou menos, tá bom? Dou um OK. Pronto. Nossa arte está quase concluída. Só o que falta agora é as informações de jogo. Vamos adicionar. Vai vir aqui em texto. Vou dar um clique na tela e vou adicionar texto. Aqui eu vou adicionar as informações do jogo. Dia 15 dos 2. Aqui vou usar uma fonte mais... Aqui, ó. Essa Gold Serrade.
Black. Botar na cor branca. Vou trazer pra aqui assim mais ou menos. Diminui um pouco o tamanho. Colocar ela aqui assim mais ou menos. Ok. E vou clonar essa fonte. Vou movendo um pouquinho pra baixo. E vou trocar o nome que tem nela. Vou colocar agora o nome do estádio do Botafogo. O tipo de letra. Eu vou botar uma agulha de serragem regular, que é pra gerar um contraste. Vou diminuir um pouco o tamanho. Aumentar o espaçamento dela. Vou deixar ela aqui embaixo. Então, ok. Pronto. A informação de estádio e a data estão aqui. Agora o que a gente vai fazer? Aqui embaixo eu vou adicionar o nome do Flamengo e o nome do Botafogo. Será que o logo do Flamengo? Se ela for o nome do Flamengo, dá um ok. Vou botar a cor vermelha. Vou colocar mais ou menos aqui. Não, ok. Você vai clonar esse nome. No de baixo você vai vir filtro, sim. Ajustar a cor, mudar a cor de desenho, vai colocar na cor preta, tá ok? Depois você vai vir nessa ferramenta que você colocou a cor preta, você vai vir mover. Vai mover o Y e o X. Vai ficar mais ou menos assim. Vai dar um ok. Nessa mesma camada preta você vai vir filtro, borrão Gaussian. E aqui você vai deixar mais ou menos em 18%. Então, ok. Volta. Essa camada do Flamengo você vai clonar ela novamente. E nessa camada de cima que você clonou, você vai dar um clique nela, você vai vir editar, vai vir em estilo, vai botar o texto na cor preta. Esse tracinho aqui é a espessura do traço, você vai botar vai deixar o traço em branco, dá um ok. Nessa camada aqui de cima, ainda nela, você vai vir no modo de mistura e vai colocar clarear. Vai fazer esse traço branco por cima da imagem aqui, por cima da letra. Bem legal. Agora você vai fazer o que? Você vai vir aqui em borracha, caneta de feltro macia. Vai diminuir um pouco o tamanho. Vai dar nessa linha aqui, ainda nessa imagem preta, que é a que fez essa linha ao contorno da fonte. Você vai dar leves cliques aqui embaixo, que é para poder sumir essa parte de baixo. Passa bem de leve até apagar, até deixar assim, metade apagada. Pronto. Depois de ter feito isso, o que você vai fazer agora? Segue essa camada vermelha aqui, que é a camada principal. Vai adicionar uma camada vazia acima, aplicar a ferramenta cortando, colocar no modo de mistura, multiplicar, vir em pincel, caneta de feltro macia, na cor preta, diminuir um pouco a opacidade. O tamanho fica a seu critério, vendendo na estoques aqui embaixo. Para fazer uma sombra nesse nome de Flamengo. Pronto, depois de ter feito isso, fica bem legal assim. Nessa camada do Flamengo aqui, você vai fazer, você vai clonar ela, essa vermelha, clona. Nessa camada de cima, você vai vir em filtro, sim, clicar, borrar onde se mexer. Pronto, vou deixar aqui mais ou menos 140%, a direção é 180. Dá um ok. E você vai mover ela para baixo da sombra do nome do Flamengo aqui. Você vai deixar ela mais ou menos aqui, ó. Aqui é a camada principal, aqui é a sombra do nome. Você vai deixar ela abaixo. Ela fica com esse efeito aqui bem legal. O que você vai fazer agora? Na camada principal vermelho, você vai vir em filtro, sim. Em artístico, falha. Vai dar um clique aqui em cima, aqui tem as configurações de força, altura, alteração de cor. Eu vou deixar a força mais ou menos aqui em 45. A altura eu vou deixar coisa pouca, mais ou menos aqui em 67. Pronto. Nosso nome do Flamengo já está pronto. Agora vamos fazer só do Botafogo.
Você vem em texto, dá um clique na tela, adiciona texto, coloca o nome agora Botafogo. Você vai tirar o traço, por enquanto que não vou usar, colocar na cor branca o nome e alterar o tipo de letra. Deixa eu botar agora bold. Diminuir o tamanho da fonte. Deixar mais ou menos aqui. Um pouquinho pro lado. Pronto, aqui assim tá bom. Diminuir um pouco o tamanho ainda. Deixar em 130. Coloca aqui assim. Dá um ok. O que você vai fazer agora? Você vai clonar essa ideia. No de baixo, vai clicar no de baixo, vai vir filtro. Sim. Ajustar a cor, mudar a cor de desenho, vai colocar uma cor preta, dá um ok e volta. Vai vir na ferramenta mover, essa camada que a gente acabou de pintar de preto. Eu vou aumentar o X e o Y. O X um pouquinho pro lado, em 5, e o Y também, em 5. Pronto, dá um ok. Nessa camada aí selecionada vai vir filtro, borrão Gaussian. Aqui você vai diminuir um pouco, deixar aqui em 10. Dá um ok. Pronto. O que você vai fazer agora? Você vai nessa camada principal aqui de cima. Você vai clonar ela novamente. Vai vir filtro, sim. Vai aplicar borrão de se mexer. Você vai deixar tudo no máximo praticamente. Dá um ok. E vai fazer a mesma coisa que você fez com o nome do Flamengo. Você vai mover ela para baixo da sombra do nome. Aqui tá a câmera principal, aqui tá a sombra. Você vai mover aqui para baixo. Pronto, vai deixar assim. Agora eu vou colocar as três dentro de uma camada. Vou adicionar uma pasta. Vou colocar o nome do Botafogo, a sombra e o borrão. Tudo na mesma pasta. Depois eu vou mover a pasta. Vou deixar ela mais ou menos aqui assim. Acho que aqui tá bom, dou um ok. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar uma sombra atrás dessas letras. Abaixo das letras. Você vai adicionar a câmera vazia. Vai vir em modo de mistura, multiplicar, pincel, caneta de feltro macia. Vou opacidade deixar um pouco aqui em 53 mais ou menos. Vou aumentar o tamanho e vai dar um clique aqui na tela. E dá leves cliques na tela. Você pode ver que já criou uma sombra atrás do nome, né? Aí depois você vem nessa camada que você criou a sombra, ferramenta mover, forma de perspectiva, e aqui você ajusta do jeito que você achar que fique melhor. Eu acho que assim tá bom, tá bem legal. Aqui pronto, tá feito. Agora o nome do Flamengo e o nome do Botafogo. Adicionar aqui agora, rapaziada, por cima da foto do jogador, mais uma fonte pra gente encerrar aqui o nosso fly. Vou clicar na tela, adicionar texto, colocar o nome Flamengo. Vou usar aquela fonte que a gente está usando no início, a classe Vogue. Vou aumentar o tamanho dela. Colocar mais ou menos aqui. Colocar ela na cor preta. Então ok. E aplico o modo de mistura. Inverter agora. Pronto. Aplica o modo de mistura e inverter. É isso. Tá feito aí o nosso flyer. E assim ficou o nosso flyer da Léo Pereira. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido como que funciona a criação de um flyer. Como que eu faço os meus flyers. As minhas artes esportivas. E o tutorial é esse. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixe nos comentários que eu vou estar respondendo. E qualquer coisa eu trago um vídeo ensinando alguma coisa que vocês tenham dificuldade. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. É isso. Tamo junto, é nóis. Valeu. Até a próxima.